Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 66º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro Caderno Proibido da Alba de Céspedes. Essa edição aqui é de 2022 pela Companhia das Letras, tradução da Joana Angélica Dávila Mello, e esse livro foi originalmente publicado lá na Itália em 1952, e isso é uma informação chocante, eu vou explicar melhor. Mas, antes disso, eu faço um convite. Quem é daqui de BH, esse é o livro do mês do Clube do Livro da Livraria Genipapo, o Genipapo Literário. E terça que vem a gente vai encontrar para falar sobre ele. Então, eu acho que dá tempo, você tem uma semana para ler esse livro. Eu li em 2 dias, ler esse tipo de livro é muito fácil, é muito rápido, eu vou explicar melhor também. Mas fica o convite então, gente, eu adianto também que eu gostei bastante, acho que vai ser uma discussão muito legal. Esse livro é a história da Valéria, que é uma mulher que vai comprar esse caderno e começar a usar ele como diário, e ela vai falar muito sobre as insatisfações dela, porque ela é uma mãe de 2 filhos, casada há muitos anos, e ela está cansada, ela está exausta, ela vive uma vida em que as pessoas cobram dela sacrifícios que ela não quer fazer, e as pessoas esperam isso dela de uma forma que é simplesmente natural para todo mundo, e ela começa a questionar isso. Ela fala muito sobre a identidade materna como um todo, porque ela sente que ela tá numa geração que é uma transição entre 2 gerações, uma geração que era da mãe dela, que era muito conservadora, e da filha dela, que parece que é muito rebelde, muito pra frente, e ela tá ali no meio, nessa coisa que vai desgastando ela, que vai puxando ela para um lado e para o outro. Esse livro também vai falar muito sobre a questão da privacidade. Eu acho que isso é um tópico muito interessante, porque apesar de ter 70 anos, esse livro vai falar de uma coisa que é a privacidade como uma questão muito importante para sua individualidade. Eu acho que é muito legal ela falar que ela não tinha espaço na casa, nem para escrever num diário, e que isso é preocupante, porque ela realmente não sentia que ela tinha um lugar ali. E pensar que a gente vive atualmente numa sociedade em que tudo é vigilância, tudo é registrado, é preocupante porque a gente sente que a gente não tem espaço para realmente ser quem a gente é, se a gente não está sendo observado o tempo todo, ou se a gente não tem realmente um lugar para fazer qualquer coisa que não seja para uma análise posterior também. Mas essa discussão ela não acontece de uma hora para outra, ela vai ter muitas dúvidas ali no meio. Na página 62 tem uma frase que eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês. Abre aspas. Para me reencontrar tal como sempre pensei ser, preciso evitar ficar sozinha. Ao lado do meu marido e dos meninos, readquiro aquele equilíbrio que era minha prerrogativa. Ou seja, ela também sentia que ficar sozinha era um perigo, porque era um território muito desconhecido para ela. Ela se sentia confortável sendo vigiada o tempo todo, sendo cobrada o tempo todo, e ela vai viver essa dualidade, essa dicotomia o livro inteiro, basicamente. E eu também quero muito participar da discussão lá no Clube do Livro, porque pra mim, a minha percepção era que esse livro parecia ser um livro contemporâneo que era sobre outra época, mas na verdade ele é dessa outra época e parece uma visão muito atual, pra mim pelo menos, mas eu quero escutar de mulheres que são mães atualmente, mulheres que já viveram coisas que aconteceram depois que esse livro foi publicado e o que realmente evoluiu nessa discussão sobre a identidade materna e até a identidade feminina como um todo, assim, o que é ser mulher. Esse livro também vai falar muito sobre isso e eu preciso escutar esse outro lado também. Se você já leu o livro, eu te convido a comentar aqui no vídeo também. E eu falo isso sem exagero, eu queria muito dar ele de presente para mães que eu conheço, para mulheres casadas, mas eu tenho um pouco de medo do que esse livro é capaz de fazer, porque eu realmente acho que ele vai fundo, assim, no questionamento de toda essa estrutura, de toda essa vida. E eu queria muito saber se alguém já se separou do marido por causa desse livro. Eu acho que é possível, eu não tô brincando, eu realmente queria entender qual é o impacto desse livro em pessoas que vivem uma vida mais próxima da vida da Valéria, porque o meu ponto de vista, eu sabia que era muito distante do dela, em termos de país, em termos de gênero, em termos de sexo, em termos de tudo, assim. Então era muito difícil realmente conceber o que ela tava falando numa coisa mais íntima, assim. Mas esse é um livro também que ele parte pro universal de um jeito muito interessante. Eu acho que um desses traços tá muito evidente no que ele vai falar sobre dinheiro, assim, sobre classe. Ele fala muito sobre essa jornada dupla que a Valéria vive
E ela tá ali angustiada, obviamente, porque ela trabalha mais do que o marido dela. Inclusive tem um ótimo quote na página 72, eu acho. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Abre aspas. Comentei com meu marido que, evidentemente, presume-se que as mulheres sejam capazes de saber fazer mais coisas do que os homens, e ele se enfureceu. E eu realmente acho que existem alguns homens que se sentem incapazes biologicamente de pegar uma louça para lavar, de pegar um pano de prato, de pegar um rodo, porque é bizarro o que a gente construiu socialmente, gente. Eu acho que já passou da hora de realmente ensinar homens a cuidarem de uma casa, cuidarem da vida doméstica e cuidarem de crianças também, porque não é como se eles tivessem partes do corpo diferentes para lidar com isso num nível, pelo menos, tirando a amamentação e tirando um parto, assim. E sobre essa questão dela ir trabalhar para juntar dinheiro, é porque a família dela é uma família que tá ali sobrevivendo mês a mês, eles precisam daquela renda a mais. E é muito interessante porque ela vem de uma família que era rica, uma família que foi falindo, assim. Então ela, quando jovem, estudou numa escola de pessoas ricas mesmo. E aí ela vai ter amigas mais velhas que não vão entender a vida dela. Amigas para as quais ela às vezes trabalha e que não vão ter noção do que ela vive. E é muito interessante porque essas amigas, elas vivem num eterno ensino médio. Eu tenho uma amiga que fala isso. A vida é um eterno ensino médio. E para muita gente realmente é, essas picuinhas, essas coisas que continuam sendo discutidas e que não são relevantes, essas coisas de status, de castas, assim, é bizarro. É estranho pensar que muitos adultos não vão evoluir essa coisa, eles não vão amadurecer a ideia de que você não precisa ter grupinhos e viver de falar mal dos outros e viver numa competição eterna de quem que é melhor. Além disso, outro aspecto que o livro traz e que também achei muito legal é a diferença entre o que a gente acredita defender e o que a gente de fato defende. E por que eu falo isso? Aqui a gente tem um diário, e um diário é onde você vai colocar suas coisas mais íntimas, seus pensamentos mais obscuros, assim, coisas que você não quer falar pros outros, que você quer manter pra você, mas você tá lendo isso aqui, né? Você tá lendo o diário de outra pessoa quando você tá lendo esse livro. E aí é muito interessante porque eu fiquei pensando muito. Nossa, se eu tivesse visto essa personagem sem ter a noção do que ela estava pensando por trás dessas ações, eu iria enxergar ela de um jeito muito diferente. Eu ia achar ela muito mais próxima da visão que a filha tem dela. Eu ia ver que tinha alguma coisa estranha com essa mulher, mas eu não ia conseguir entender quais eram as dificuldades dela de lidar com as coisas. E é muito interessante isso porque ela acredita ser uma pessoa, mas o que ela faz mostra outra coisa para os outros. E a gente vive disso, né? A gente vive de falar assim, ai, mas isso não parece comigo, eu tô muito diferente do que eu costumo ser. Mas assim, se você tá fazendo alguma coisa, você tá sendo você mesmo, porque não tem outra opção. Se você tá fazendo alguma coisa, é você, não é outra pessoa que tá fazendo. A gente fala muito dessa coisa de personalidades diferentes, de ser fragmentado, assim, mas na realidade você é uma única pessoa que tá fazendo tudo aquilo. Então, o que é esse eu que você construiu, sabe? E como eu mencionei a filha, as conversas das duas são muito interessantes. Eu amei esse aspecto do livro, porque a filha é essa pessoa que vai questionar muito a mãe e parece que é a única pessoa que realmente tá enxergando a mãe como uma pessoa. É a única mulher ali também, na família, né? E é a única que tá conseguindo ver que a mãe tá angustiada por uma coisa maior do que ela tá mostrando. E isso é resumido muito bem por uma coisa que tá na página 135 do livro, que eu vou ler pra vocês. Abre aspas. A certa altura não se compreende mais onde está a bondade e onde está a crueldade na vida de uma família. Isso é interessante porque as mulheres dessa família, elas são as pessoas mais cruéis também e as pessoas mais bondosas, eu diria, porque elas são as mais humanas, elas são as que estão preocupadas com as coisas que acontecem. Elas são realmente seres sociais, enquanto os homens, eles não refletem sobre as coisas. Tem uma parte do livro que fala que o marido estava muito preocupado com os acontecimentos externos, que ele via muito jornal, e a mulher, a Valéria, fala assim: nossa, eu não tenho ideia do que tá acontecendo no mundo, eu tô muito preocupada com o que tá acontecendo na minha casa. E eu amei esse comentário. E no mais, é um livro que no início ele me deu muito medo, assim, eu não sabia se ele ia conseguir sustentar essa narrativa, porque é difícil, o diário às vezes também fica muito cansativo. O Diário de Anne Frank, por exemplo, foi um livro que eu não consegui continuar a ler na época, eu deveria tentar de novo,
mas assim, é aquela coisa que você não tá tão interessado assim na vida da pessoa. Mas esse aqui eu realmente li de uma vez e foi muito boa a experiência. Ele não deixou a bola cair, eu considero. E eu basicamente só tenho uma crítica a fazer pra ele, porque na página 36 a Valéria vai falar assim: mas eu não consigo falar, eu não consigo me expressar. Só que ela não tá mostrando isso. Ela falar isso não é a realidade do que tá escrito. Porque o único problema pra mim desse livro é que ele é muito bem organizado. Eu acho que falta alguma coisa experimental nessa escrita do diário. Ela compra o caderno, começa a escrever e já tá tudo muito bem falado, assim, já tá tudo muito bem construído. E eu acho que faltou algum tom mais inseguro, talvez. É óbvio que ela traz dúvidas e inseguranças, mas tá tudo muito bem arquitetado. E como que ela era capaz de falar tão abertamente sobre as coisas de uma forma tão bem colocada, sendo que na vida real ela não conseguia falar. Eu fiquei muito em dúvida. Essa dicotomia pra mim é normal, mas eu acho que foi um pouco distante demais as duas coisas. O caderno é muito bem escrito. Então, o que é isso? Tipo, de onde você tirou essa habilidade de escrever tão bem, mas não conseguir colocar isso em palavras em voz alta, assim? Ah, e um detalhe, eu acho que a motivação para ela comprar esse caderno também não é tão bem explicada, porque em teoria ela fala assim: nossa, eu precisava muito comprar ele. Mas assim, você estava insatisfeita com o que exatamente? Porque parece que a insatisfação começa a crescer muito mais enquanto ela escreve. Então eu fiquei meio em dúvida se essa motivação foi muito bem delineada. É explicado ao longo do livro, mais ou menos, mas eu não sei se eu fiquei tão convencido. Mas no fim das contas não me importa muito, porque eu gostei muito de ler esse Caderno Proibido. Além disso, eu também recomendo o livro e fica o convite mais uma vez para participar do Clube do Livro. Gente, quem for de BH, eu acho que vale muito a pena ler isso aqui e estarei lá terça que vem para me juntar a vocês nessa discussão. E é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Te peço para curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar se você achar que tem algo a falar. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço e um beijo, até a próxima, gente!